Essa semana eu estava vendo uma palavra que eu achei interessante e é uma palavra muito usada por muitos, essa palavra sincero, né? Sempre nós ouvimos pessoas falando, não, mas eu fiz na sinceridade do meu coração, eu fui sincero e eu estava procurando ver a origem dessa palavra. E essa palavra, ela tem uma origem, ela vem do latim. Ela significa sincera. Então era algo que os romanos, eles usavam essa cera para fazer aqueles vasos. E quando a cera era de uma boa qualidade, eles faziam aquele vaso e ela era tão transparente que se colocasse algo dentro desse vaso, podia-se ver o objeto dentro do vaso. Então eles falam, puxa, olha, parece sem cera, né? Que é tão nítido, né? E daí o que aconteceu? Vários artesãos que faziam as suas esculturas, eles trabalhavam nas esculturas e para que essas esculturas não mostrassem o defeito que tinha, então eles usavam a cera para cobrir esses defeitos, essas coisas que podiam depreciar a sua obra. Então era usada essa cera para cobrir o defeito. E eu estava pensando, quantos que muitas vezes se achegam ao Senhor Jesus com esse tipo de disfarce, esse tipo de cera para se chegar ao Senhor Jesus. E o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece os pensamentos, imagine como que ele pode ser influenciado por alguém ou por alguma coisa, sendo que ele conhece todas as coisas. Então, esse tipo de sem cera me chamou a atenção, porque em várias passagens que nós vemos na palavra, são usadas por homens tentando esconder as suas impurezas. Isso nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles, de uma certa forma, para cobrir a sua nudez, usaram algo para cobrir aquilo, como se fosse uma vestimenta, algo para cobrir do Senhor. Mas se eles estivessem realmente cobertos, por que eles tinham que se esconder? Então nós vemos que muitas vezes nós cobrimos algo, mas a nossa consciência fica ainda acusando. Ela por um tempo, ela pode até enganar a muitos que estão em volta, né? Eles falam, puxa vida, né? Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os pensamentos, Ele conhece todas as coisas. Por isso que nós vemos que, na palavra de Deus, as pessoas que são mais beneficiadas são aquelas que se achegam ao Senhor, a maneira como eles estão. A maneira como o pecador está, ele se chega no Senhor porque ele não tem nada que possa ajudar. Aí sim ele está na luz e aí sim ele é beneficiado. Mas se houver algo, o Senhor tem que revelar. O Senhor tem que mostrar que existe uma cera, existe algo cobrindo ainda. No Antigo Testamento, nós vemos que o leproso, a lepra é uma figura do pecado. E o leproso, ele só era restaurado do seu pecado quando a lepra tomava todo o seu corpo e ele não tinha mais nada para se defender. Mas enquanto ele tivesse a sua barba ou o cabelo que pudesse esconder,
Isso seria como uma cera cobrindo. Então nós vemos que na palavra de Deus, esse leproso tinha que raspar todo o pelo, ele tinha que ficar de uma maneira que o sacerdote olhasse e falasse: olha, está leproso, agora está limpo. E assim é com o pecador. Um pecador, quando ele se apresenta ao Senhor com seus pecados, sem nenhum respaldo, sem nenhuma cera, certamente ele vai ser beneficiado. Então, eu estava pensando em ler em Mateus, capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui nós vemos alguém se aproximando do Senhor com as suas bagagens. Olha, tudo isso eu tenho. E o Senhor tem que revelar. O Senhor conhece o coração de cada um. Então, nós vemos que aqui nós estamos num campo que não é a salvação. Aqui nós vemos que era uma promessa para os judeus, que se eles cumprissem a lei, eles viviam, né? Então não está falando assim diretamente da salvação, mas como aplicação, nós podemos ver que o Senhor, que conhece o coração, sabia que ele tinha muitas propriedades, e ali estava seu coração. E ele teve um privilégio: se ele conhecia todos os mandamentos, se ele conhecia todas as coisas, ele teve o privilégio de poder dispor disso e seguir ao Senhor. Ah, mas isso é muito caro, custa muito para seguir o Senhor. E ele saiu triste. Por quê? Porque ele veio com algo para querer mostrar para o Senhor que ele tinha algo muito importante. Então é assim que o Senhor age. O Senhor tem que abrir e mostrar. Mais um versículo em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus fora para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem perguntando, ele endireitou e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém,
mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nós vemos aqui que o Senhor não perdoou o pecado dela, mas falou para ela: vai e não peques mais. Mas o que o Senhor estava revelando aqui era algo que eles tinham escondido. Estava com essa camada de cera, porque era uma justiça deles, uma justiça própria. Foi pega em flagrante adultério. Então, se o Senhor falasse da lei, falar: está vendo? Está apelando para a lei. Se o Senhor perdoasse, falar: está perdoando. Então, nós vemos que eles tiveram que insistir na pergunta. E o Senhor escrevendo no chão, como se não tivesse dando atenção. E eles insistiram. E o Senhor responde. Mas é uma coisa interessante aqui, porque a palavra de Deus fala assim: a justiça do homem é como o trapo de imundícia. Por quê? Porque essa mulher, ela foi pega em adultério. E nós sabemos que lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala que, podemos ver? Levítico, capítulo 20, versículo 10. E também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Espera aí, cadê o adúltero? Por que não trouxeram o homem? Talvez o homem estava até no meio deles ali, mas eles não trouxeram o homem, trouxeram somente a mulher. Então o que me chama a atenção é isso, sabe? O Senhor está revelando, a luz revela todas as coisas. Quem começou a sair? Primeiro foi tocado nos mais velhos, saiu. Depois os mais novos, saiu. E ficou somente aquela mulher. Onde estão Deus? Ali estava quem podia tirar pedra. Mas o Senhor veio para salvar. Ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Por isso que ele fala: vai e não peques mais. Então a luz resplandeceu. Mas o homem não quer a luz, porque a luz revela as suas obras. E eles saíram da luz, não quiseram a luz. Então eu penso, como que alguém quer se achegar no Senhor dessa forma? Enquanto você não reconhecer que você é um pecador, perdido, e você precisa de um Salvador, e você começar a buscar esses tipos de coisas para ter um amparo, o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar. Então nós vemos que toda a palavra de Deus é dessa forma. Nós vimos o irmão pregando ontem sobre Nicodemos, mestre, conhecedor de todas as coisas. Ele foi de noite lá diante do Senhor por causa da sua reputação. Achei interessante, uma vez tinha uma repórter vendo um pichador, são esses que gostam de, porque existe até entre eles algo assim de ver quem picha num lugar mais difícil, né? E eles pichando. E essa repórter falou: escuta, por que vocês fazem esse tipo de coisa? Ele falou: para mostrar a nossa liberdade. Ela falou: mas se é para mostrar a liberdade, por que tem que fazer escondido e de noite? Se vocês são livres, por que tem que fazer escondido e à noite? E aqui nós vemos que Nicodemos foi à noite, escondido. E o Senhor revelou a ele. Mais um versículo em Lucas, capítulo 7.
Eu estou dando ênfase para mostrar que o Senhor não pode ser enganado, que o Senhor conhece todas as coisas. Lucas, capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa com o fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e as enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem sabia que quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê essa mulher. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz. Eu creio que Simão não disse em voz alta, ele pensou. E o Senhor, que conhece os pensamentos, na mesma hora o Senhor tocou em seu coração. Então nós vemos que maravilha que é nós podemos nos achegar ao Senhor sem nos defender, sem pensar que, puxa, na nossa reputação. Se essa mulher pedisse para Simão: será que eu posso? Falei: não, você não pode não, você é pecadora, não vai entrar aqui. Não ia deixar entrar. Puxa, mas o Senhor veio salvar pecadores. Ela não pediu para ele, ela entrou e veio por trás, e ali ela fez tudo isso, e ela foi salva. Ela não precisou mostrar suas obras, ela não precisou fazer nada, ela não precisou absolutamente nada. Ela foi lá com seus pecados, ela fez tudo aquilo, e o Senhor fala: a tua fé te salvou. Então isso é maravilhoso de saber que essa é a maneira que o Senhor pode salvar. Se alguém quiser chegar ao Senhor com suas obras, com tudo aquilo que ele acha que precisa fazer, certamente ele vai ser desprezado. Nós só podemos contribuir com o Senhor com os nossos pecados. Nós vemos que na história de Naamã também, aquele que era leproso, nós vemos que ele veio com tudo, ele trouxe muitas coisas.
e ele teve que voltar com tudo para trás, porque aquilo não serviu absolutamente para nada. Então, eu estava pensando também, hoje, o Lemão falando sobre a Páscoa, sobre essa família que teve o privilégio de passar o sangue na porta e estar ali comendo aquele cordeiro assado. E daí ele deu um outro exemplo dessa outra família que também fez o mesmo, mas estava apreensiva. Falou, puxa vida, vamos ver o que acontece. Uma família tranquila, tinha feito, estava sossegado, fez, e a outra fez também, mas estava apreensiva. Falou, vamos esperar. Isso é também uma figura de muitos crentes que ainda não têm certeza da sua salvação. E eles vivem dessa forma, angustiado, ou vive preso dentro de um sistema, como o irmão estava falando, fala, agora você é salvo. Lá em Marcos capítulo 13, fala, agora você é salvo, mas perseverar até o fim. Então nós vemos que essa é a grande cilada do inimigo. Uma vez estava falando sobre esse assunto para uma pessoa e dei esse exemplo. E dei até uma ênfase assim, depreciando essa outra família. Falava, uma fez com fé, direitinho, tudo, e a outra fez, mas falou, vamos ver o que acontece. Perguntei, o qual que você acha que foi salva? 50% fala, não, é a primeira. A primeira foi salva, porque ela fez com fé. Mas aonde que o Lemão falou que o sangue foi passado? Do lado de fora da porta. O Senhor não estava olhando o estado que muitas vezes nós estamos, porque o nosso estado, ele é variável. A nossa posição de filhos, ela é posicional e não muda. Um filho é um filho, até desobediente ele é um filho, e ele pode ser disciplinado, se ele é um filho, certamente o Senhor vai disciplinar, mas é uma posição. E muitas vezes nós confundimos posição com estado. Hoje eu estou bem, li a Bíblia, fiz isso, fiz aquilo, estou bem. Mas amanhã é um outro dia, amanhã, às vezes, pelo dia a dia, nós estamos num dia mau, então hoje eu já não estou bem. Se o Senhor vier hoje, eu fico. Então é um grande erro. Nós temos que entender que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. E esse sangue estava pelo lado de fora da porta. E o anjo ia passar, não ia bater, falou, como que vocês estão? Perseverando? Firme? Não. O anjo somente passava e olhava o sangue na porta. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então isso para nós é algo que nós só podemos adorar ao Senhor quando nós temos certeza da salvação. Porque se nós não temos certeza da nossa salvação, nós vamos ficar preocupados em querer fazer algo. No Velho Testamento tem uma passagem de Mefibosete, que era filho de Jonatas, e ele era aleijado de ambos os pés. E Davi queria fazer uma beneficência para a casa de Saul, para a casa de Jonatas, por amor a Jonatas. E chamou que trouxesse a Mefibosete. E Mefibosete veio tremendo de medo, porque ele tinha medo que ia acontecer algo com ele. Ele não entendia do amor de Davi, por amor a Jonatas. E nós também, nós somos amados, nós somos salvos por causa de Cristo. Deus nos salva porque Ele ficou
satisfeito com a obra de Cristo. E nós vemos que Mefibosete chega tremendo, e ele era aleijado. E Davi fala: olha, de hoje em diante você vai comer a minha mesa. E ele fala: mas quem sou eu, um cão morto, para você olhar para mim? Ele falou: não importa, de hoje em diante você vai estar à minha mesa. E realmente Mefibosete podia estar à mesa. Mefibosete, ele era tão aleijado quando ele chegou à presença de Davi, e mesmo quando ele estava à mesa, muitas vezes nós achamos que fala: puxa, eu tenho que melhorar, tenho que fazer minha parte, eu tenho que... O homem não tem participação nenhuma na salvação. Ele só tem que agradecer, ele tem só que desfrutar. Então Mefibosete, quando estava assentado à mesa com Davi, toda a sua imperfeição ficava embaixo da mesa. Ele podia estar ali porque ele foi trazido, ele não viria ali. E assim, muitos também acabam sendo trazidos por familiares, acabam sendo trazidos de uma certa maneira, tem algumas restrições, mas a luz da palavra de Deus, ela vai revelar cada coração. Como nós vimos aqui, o Senhor revelou a esses homens que queriam fazer justiça. Então foi mais para eles do que para ela. Ela foi trazida à força ali. Ela também pôde ver a bondade do Senhor e tudo mais. E eles viram a luz e saíram da luz. Então nós vemos que hoje o Evangelho é pregado dessa forma. Não está requerendo nada do homem, não está pedindo para se fazer nada, simplesmente falando que o homem é um pecador. Podemos ver também no Evangelho de João, mais um. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós vemos que é muito comum, quando há alguma tragédia, alguma coisa que acontece, o homem sempre vira acusando a Deus. Sempre é dessa forma. Puxa, é assim que Deus faz com seus filhos? É assim que Deus permite essas coisas para os seus filhos? Mas o que nós temos que entender é que filhos é só aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. Os demais são criaturas de Deus. Então, essa é a diferença: criaturas e filhos. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos: a luz veio ao mundo.
Então o Senhor revela. E o homem não quer a luz, porque a luz revela todas as coisas. Nós sempre vemos o homem fugindo da luz. E outra coisa interessante também, no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma vez eu vi um quadro, um pintor, ele fez esse quadro, achei muito interessante, porque nesse quadro existia essa serpente levantada, e a ordem era para que aquele que olhasse para a serpente, ele era curado da sua enfermidade. E nesse quadro, o pintor, ele faz vários aspectos ali. Tinha uma pessoa que ela estava lutando com essas cobras, com um pedaço de pau e querendo matar essas cobras. E não foi que a palavra falou. A palavra fala, olha para a serpente, olha para Cristo, crê no Senhor Jesus, só isso. Olha para Cristo, só isso. Só. Quanto custa a vida de um filho? Quem pode pagar? Quem pode pagar? Ah, mas é só isso, tem que fazer alguma coisa. Se é graça, não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente aceitar. Esse homem que estava lutando com essas cobras, ele estava desobedecendo. E tinha um outro que ele estava lá curando a ferida do outro. Curando, fazendo essa obra. Também não servia. E tinha um outro que estava olhando para Moisés. Também não servia. E tinha aquele que estava simplesmente não fazendo nada, com o braço cruzado, olhando para a serpente. Esse foi salvo. Porque ele estava obedecendo a palavra. Nós vemos que a palavra de Deus fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos que quando foi dito a Saul para que ele fizesse uma obra e exterminasse todos os animais, todas as pessoas da cidade, tudo. Não, ele vai lá, ele faz do seu jeito e depois bota a culpa no povo. Ah, o povo queria trazer os animais para oferecer para Deus, para sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se você que está aqui essa noite e ainda não conhece ao Senhor Jesus, lembre-se dessa passagem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É Ele. Não existe. Não adianta você ficar olhando por um líder, não adianta você ficar fazendo obras, você tem que olhar para Ele. Ali em Efésios capítulo 2, podemos dar mais uma olhadinha em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele,
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Ele preparou para que andássemos nela. A fé não é nossa. As obras não é nossa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem que ser Cristo. Tudo é Ele. Se eu fizer agora uma obra, é porque Ele preparou para que andássemos nela. Nós vemos que muitas vezes o homem se gloria, eu era assim, agora e começa a dar o testemunho da sua vida e muitos vivem ganhando até dinheiro com seu testemunho, falando de coisas horríveis que fazia e dando testemunho e todo mundo alegre, como se ele tivesse feito aquilo. Um grande erro. Isso é para vergonha, isso é algo que nós não devemos nem mencionar, nem falar, porque nós estávamos mortos, Ele deu vida, Ele deu fé, Ele nos ressuscitou, Ele nos colocou num lugar, e as obras que nós vamos fazer, Ele preparou, é tudo Ele, tudo Ele. Então, se alguém ainda não tem certeza da sua salvação, creia no Senhor Jesus, creia naquele que conhece o pensamento, naquele que conhece o coração, naquele que sabe todas as coisas. Esquece essa cera só vai atrapalhar, só vai dar mais trabalho para o Senhor tirar isso e mostrar, olha, como que você está. Então é melhor chegar como essa mulher, com seus pecados, com tudo, com sua vergonha, ali debaixo dos pés, e receber. Venha a Ele como você está. Cristo veio salvar pecadores. Eu lembro de uma vez, só para terminar, John Kemp, uma vez pregando, de um irmão que foi pregar num púlpito e ele era conhecido na cidade e uma pessoa, antes de que ele subisse no púlpito, deu uma carta para ele e ele estava pronto para subir lá e pregar o Evangelho. E quando ele abriu a carta e leu, essa pessoa conhecia muito bem ele. Então estava escrito na carta: seu hipócrita, você está aí falando, você fazia isso, você era uma pessoa isso, e falou tudo da vida dele. Acusou ele de tudo. Ele subiu no púlpito, pegou essa carta, falou: olha, quando eu estava vindo aqui, eu recebi uma carta, e essa pessoa falou, tudo que ela falou aqui é uma verdade. Tudo que ela contou aqui é uma verdade, ela me conhecia. Então, se Deus pôde salvar um pecador como eu, Ele pode salvar qualquer um aqui. Pronto. Ele não precisou lutar por sua reputação, por nada, porque ele sabia realmente quem ele era. Então é assim, a nossa reputação, o nosso orgulho, ele atrapalha, porque nós ficamos lutando para mostrar o que nós não somos. Nós vemos que ali aquele homem que convidou o Senhor Jesus, o que ele estava pensando? Se fosse profeta, ele ia saber muito bem quem é essa mulher. E o Senhor conhece os pensamentos. Por quê? O Senhor não podia ser contaminado na cabeça dele. Ela falou, ela é pecadora, tocou. Ele não podia ser contaminado porque ele não tinha pecado. Nós vemos que aquela mulher que tinha fluxo de sangue, quando ela tocou no Senhor Jesus, o Senhor fala, quem tocou?
Pedro falou, mas como? Quem tocou? A multidão está aí, todo mundo. Não, alguém tocou porque de mim saiu virtude. E essa mulher não podia esconder. E essa mulher falou, foi eu. Ele falou, vai e a tua fé te salvou. O Senhor não queria só curar ela. O Senhor não quer só curar você. Ele quer salvar. E ela não podia esconder. Publicamente, a tua fé te salvou. Porque senão ela ia sair, bom, já estou curada, eu vou embora. Então, esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podemos dar graça?